Aí sim, agora descobri esse papel. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Deixa eu dizer para você, porque eu vou pregar aqui nesse momento. Quando nós chegamos aqui na frente, eu tinha dito uma palavra, e quando nós chegamos aqui, e à medida que fomos conversando algumas coisas, essa palavra desceu no meu coração e eu comecei a rascunhar. E é isso que Deus separou para mim e para você hoje. Talvez você dizer, pastor, só saiu lá e pô, eu não vou bater na gente. Não. Eu vi que precisa para você, Deus te canalaria dele. Mas tem que ser do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 2 e 3 diz assim, vamos trilhar na Bíblia. A missionária Gabriela falou, né, um pouco assim, no sentido de estar lendo a palavra. Eu quero te convidar, você fazer isso comigo também. Porque nós vamos olhar algumas coisas aqui que Deus quer nos confrontar. Veja bem, que diz? Ele disse-me, varões e irmãos de paz, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse, sai da tua terra e dentro da tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. A chamada de Abraão, como estamos falando de oraria, é Deus chamando ele, Abraão. Eu quero você lá na minha oraria. Porque Abraão até então, quando ele morava em Ur dos Caldeus, Abraão vivia em um núcleo familiar de antro de idolatria. A casa que ele foi formado, que ele foi criado, era um antro de idolatria. O contexto social dele era de idolatria. A Mesopotâmia, a cidade de Ur dos Caldeus, que ficava lá embaixo, na parte sul, lá embaixo. Ali era um local que você pega hoje na arqueologia, lá estão os Zugirates. E havia um Zugirate lá que era do Deus Lua. E era, às vezes a expressão é diferente, Nambar. O Deus Lua era cultuado ali em Ur dos Caldeus, mas era só o Deus Lua, não. Eu não vou perder o tempo para falar disso. Eles foram longe. Mas quando você vai olhar, dentro do conceito aqui, porque a arqueologia vai dizer, tinha Deus para cada coisa. Era Deus da terra, era Deus do sol, era Deus da fertilidade. Eles tinham um panteão de deuses. Assim era o. Mas peraí, pastor. Mas não eram os semitas que estavam ali? Não eram os descendentes de Sem lá? O filho de Noé? Sim. Agora tem uma questão que eu queria dizer para você. Não basta ter promessa. Não basta ter nome, não basta ter título. A corrupção, ele chega em qualquer lugar. Se você não cuidar do teu coração, se você não cuidar daquilo que Deus plantou em você, você pode deixar o diabo dominar tudo. E a questão é que vem de maneira sorrateira. Quando a terra foi destruída, só sobrou um homem patriarca com 3 filhos, 3 nós, esposa. Poderíamos dizer, vai ser bom, vai ser maravilhoso, vai ser tremendo, mas não foi, porque o pecado proliferou. Se não tiver atitude dos filhos em andar no mesmo caminho, na mesma procedência, vai tornar o caldo e tudo se perde. Porque Deus começou tudo de novo, não é? Seus filhos foram piedosos, exceto Cã. Esse nome é Jus, né? O sujeito, né? Mas ele já atrai a maldição para sua casa. Seu filho é amaldiçoado, Canaã. Ele vai embora, eu não posso ir. Não tem isso. É, pastor. Mas eu vou ficar aqui dentro do tempo. Escuta uma coisa. Ur dos Caldeus, antro de politeísmo,
de adoração aos deuses, culto aos deuses, culto às divindades. E peraí, na olaria, o oleiro, ele tem que ir lá pegar, né, um bocado de barro, ele vai levar para lá, para a sua olaria, começa a separar, e para o vaso ele tem uma porção única. Então significa que ele pega um pacote, ele pega um grupo, mas ele não faz vaso em grupo. É um grupo. Ele olha para Abraão, que é sincero no coração. Ah, pastor, como assim? Como assim? É fácil. Os detalhes são imensos, irmãos. Eu não posso perder os detalhes. Mas quando você lê um pouquinho da história da Mesopotâmia, você vai perceber que todos esses cultos a divindades eram recheados de prostituição. Porque era chamado os cultos de veneração da sexualidade. Então os templos eram cheios de prostitutos e prostitutas. Abraão casa com uma linda mulher, que era meia irmã dele. Sara. Não deve ser de estudo, né? Princesa. Só que Sara tem uma questão. Sara é? E o que o código moral dizia naquela época? Se é estéril, podia. Eu podia ter outra. Eu podia ter uma concubina, eu podia ter outra mulher. Mas o que Gabriel faz? Ele é fiel à mulher da sua necessidade. Ele tem um coração de fidelidade. Ele tem um coração de: eu vou caminhar contigo, mulher. Eu tenho que ter um filho para continuar minha genealogia. Mas mesmo que eu não sei como, eu vou caminhar com você, não sou como. Deus procura pessoas que têm fidelidade, disposição para dar junto. Ei, ser humano não pode ser descartável. Quem caminha com você não pode ser descartável. Não dá para você soltar a mão e dizer não. Não satisfez, não dá para o meu projeto, então tu fica aqui de lado, vou arranjar uma outra coisa, vou caminhar, não. Abraão é um homem que diz: não, eu estou disposto a permanecer contigo, mulher. Ainda que corra o risco de perder minha geração. Deixa eu passar para o só para ficar mais interessante. Livro de Josué, capítulo 24. Quando Josué, no final do seu ministério, está chamando o povo, a gente sempre cita o 15, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas tem um problema aqui. Quando nós vamos para Josué, no capítulo 24, e olhamos o verso 2, desculpe, então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da lei do rio antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Não dá para trazer para o nosso punho de mensagem, mas é quase que unânime nos escritos judaicos que Terá, pai de Abraão, não era só idólatra. Ele não era só apenas aquele que venerava eles, não. Ele era alguém que se beneficiava dos ídolos, ele vendia ídolos, ele produzia ídolos. Pastor, qual a importância dessa mensagem? A importância é você entender que Abraão era um improvável, porque ele está num núcleo de idolatria. A sua casa é uma casa de idolatria. A sua casa é um local que se adorava os deuses. E outra coisa, o seu pai lucrava com isso. O dinheiro, a fonte de renda dele vinha disso. Aí Deus acha esse homem lá no meio da idolatria, que o coração dele está sedento por Deus, pelo Deus verdadeiro. Ele olha e consegue contemplar e olhar: peraí, tem que ter alguém que rege essa lua, tem que ter alguém que rege esse sol, tem que ter alguém que faz essas coisas funcionar. E é nessa sede, é nessa fome que ele tem, que o nosso irmão Estevão vai dizer: Deus apareceu para ele lá em outros lugares. Mas como assim, pastor? Isso é loucura. Os deuses
Eu observo que muitas pessoas, elas querem ser pais, querem ser instrumentos de Deus, mas não tem paciência. Amado, você é tão lindo, falando sobre o pai da fé. Abraão, amigo de Deus. Abraão, o abençoado, o abençoador. Peraí, mas qual foi o processo dele? É assim, ei, não tem controle remoto no mundo espiritual, não. Controle remoto é para nós, é que é atualizado. Aleluia. A gente aperta o botãozinho ali, luz acende, luz apaga. Assim fosse fácil, assim, precisa sair pela frente das acesas. Ele não tirasse a cinza, ele não fosse levar o ar batido lá, ele não preparasse as coisas. Infelizmente, a nossa geração acha que Deus passou por uma atualização, uma modernização tecnológica do mundo espiritual, onde agora, a partir de então, assim como nós conseguimos nos comunicar com alguém lá de qualquer outro lugar, a gente manda aqui no nosso vizinho. Deus está pensando assim: Deus não funciona dessa forma. A forma de Deus não mudou. Você vai ter que passar pelo processo dele. Deus, ele não age com precipitação. O tempo dele é tempo dele, a forma dele é a forma dele, a maneira dele de trabalhar. Isso não muda. Quem muda somos nós. Nós queremos nos intrometer no trabalhar de Deus, no agir de Deus, no mover de Deus. E Deus vai dizer: stop. Quer ser vaso? Então, eu sou o dono da olaria. Quem determina tempo sou eu, quem faz sou eu, é do meu jeito, é da minha maneira. Sempre temos que lembrar, irmãos, que todas as vezes que a Bíblia usa aí as hipérboles, as palavras, os processos comparativos, eles têm uma limitação na Bíblia. Nós estamos tentando pegar algo que está dentro do abstrato e trazer para uma ilustração de algo concreto. Quando Deus fala do barro, do vaso, e que ele oleiro, isso tem limitação da sua ilustração. Sabe por quê? O barro, o vaso, o oleiro, não tem decisão, não tem coisa. Isso não se aplica no sentido da nossa relação com Deus. Sabe por quê? Porque Deus deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio é livre poder de decisão. Entenda? Deus faz o que quer, o que quiser, quando quiser, na hora que quiser, porque Ele é soberano. Todavia, na soberania dele, Ele escolheu a nós, seres humanos, não sermos fantoches. Ele deu a cada um de nós uma coisinha chamada livre-arbítrio, livre poder de decisão. O que significa isso, pastor? Deus vai trabalhar em você à medida que você corresponde. Ele faz, se você corresponde, Ele continua. Agora, quando você vira as costas e diz: não quero, faz biquinho, tá bom. Eu tenho outros. Tu está achando que é filho único? Tu está achando que você tem exclusividade? Tem franquia do céu? Tem franquia de Deus? Não quer. Desculpa lá, a fila anda. A fila anda. Ele é soberano. Ele não se impõe para você servir. Servir a Deus é privilégio. Servir a Deus é uma graça. Quando Ele nos escolhe, irmão, você tem que pular da igreja e dizer: meu Deus. Os apóstolos entenderam isso de uma maneira tão plena que quando eles tomaram uma coça, tomaram uma sola, tomaram uma surra, corpo lanhado, sai dali de dentro sorrindo, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu fui de sol para o teu nome. Esse entendimento, Senhor. Esse entendimento, Senhor Deus. Pedro, quando foi morrer, os algozes chegaram lá, vou te crucificar na cruz. Ele disse: ei, é muito para mim, mas é o seguinte, me bota a cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Não é morrer na cruz, não. É morrer em nome do Senhor. Me bota a cabeça para baixo. É entendimento que servir a Deus tem que ser entendido por um privilégio. Aleluia. Voltando para Abraão. Abraão, irmãos, ele está em Ur. Ur significava civilização, conforto, pessoas, facilidade de comércio, agricultura, agropecuária. Sim, ele tinha todo um contexto para quem quisesse viver bem. Mas Abraão é chamado para deixar o outro.
Aqui eu começo a mensagem de você. Quer ser manso? Começa ouvindo Deus dizendo a você: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vem para o lugar que eu vou te mostrar. Aqui começa o chamado de Deus para Abraão. Eu quero você na minha oraria. Mas o que significa? Significa você vai ter que deixar a civilização. Você vai ter que deixar o conforto. Você vai sair da sua bolha. Aqui está bom. Começa bom. É dinheiro garantido. Todo mundo é idólatra. Se eu sair daqui, eu perco minha continência. Deus não está aqui para negociar com vaso. Deus não tem negócio com vaso. Ele só diz como tem que ser. Se você quer, se submete. Se você não quer, fica em luta. Fica em luta. É isso. Agora imagine ele tem que dizer para a família. Eu vou não perguntar para ele. Tem uma coisa mais. Antes de eu chamar ele, aconteceu algumas coisas. Aconteceu algumas coisas com Abraão. Eu não sei se vai passar isso. Eu preciso olhar para você. Uma situação que é muito forte que aconteceu ali em Ur. Abraão é filho de Terá. Terá tem 3 filhos. Abraão, Naor e Arão. Mas tem uma questão. Isso aí, qualquer comentarista bíblico vai dizer que por alguma razão de Deus será como. Quando ali, a Bíblia diz que Terá teve os seus 3 filhos, diferente das genealogias, né? Porque Israel fala, gerou fulano, depois de Betão, não sei como. Mas na genealogia, Terá gerou, nessa hora, Abraão, Naor, Arão. Quase todos os comentaristas bíblicos dizem, Abraão está ali por uma questão da sua proeminência. Mas a grande verdade é que seria invertido. Arão era o mais velho. Mas por que o pastor Senhor diz isso? Até porque Arão, ele tem 3 filhos. Ló, você conhece, Milca e Isca. Sobre isso aí vai chamar a mensagem. Eu disse para você que Abraão casou-se com Sara. Sara é estéril. Mas aí, quando Arão olha para seu irmão Arão, Abraão olha para ele. 3 filhos. E cadê o filho, Abraão? Parece que o Deus estava a favor de Arão. Porque o seu irmão teve filho. Mas, tem uma questão. Que o irmão de Abraão, Naor, o que ele fez? Ele casa-se com a sobrinha, viu? Aí a coisa complica mais com Abraão, sabe por quê? Porque ele casando com a sobrinha, ele tem 6 filhos. E cadê o filho de Abraão? Ok. Talvez foi nesse nascimento que Abraão começou a buscar. Sabe o que acontece conosco? É quando as coisas começam a dar errado, que a gente começa a entender. Aí um Deus que pode colocar em ordem na vida. Tem um Deus que pode consertar as coisas, pode fazer do jeito dele, pode colocar as coisas no lugar. E talvez por isso que fez Abraão começar a buscar ao Senhor. Mas aí tem um outro ponto. O irmão proeminente de Abraão morre em Ur. Mas ele terá produtor de ídolo, venerador, adorador de deuses. O Deus dele, os deuses, não vão ser mais. Pensa no escândalo. Porque atípico, é normal o filho morrer antes do pai. Tanto é que você não vê isso, gente. É normal, é atípico, é gritante. O que o Espírito Santo fez registrar ali. Terá sepulta o seu filho em Ur. Tem algo errado, tem algo que não está certo ali. A família estava de luto, a família tem um luto pré-família naquele lugar. Mas o grande problema é a idolatria cega das pessoas. Os homens não querem enxergar e não querem buscar ao Senhor porque eles estão enganados. Paulo escreveu e diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes respondesse a luz de Deus. Os homens estão
cego e tentam arranjar desculpa daquilo que deveria ser o estado de Deus. Em meio a essa situação, Deus aparece. Vamos voltar para você. Deus aparece para Abraão. E assim diz o Senhor. Varões, irmãos, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes da Midian. Então ele está em Ur. Deus aparece para ele e diz para ele assim: olha, sai da tua terra, dentro da tua parentela, dirige-te à terra que eu vou te mostrar. Essa é a vossa terra. Você não pode assim. Você não me conhece, mas comigo é assim. Eu falo, você me conhece. Eu determino e você me segue. Assim são as regras da caminhada comigo. Opa, mas peraí, onde é que está ele? É Ur. Só que quando nós lemos Gênesis, ele está onde? Não está em Ur. Ele está em Arã. O que aconteceu, pastor? Diz a Bíblia, no verso 4, no capítulo 7. Então saiu da terra dos caldeus e foi para Canaã? Não. Parou em Arã. Eu fiz aqui um rascunho, eu peguei, como eu estou assim, meus dedos aqui. Eu fiz um rascunho. Exatamente para você entender. Entenda, essa é a Mesopotâmia. Ur está aqui embaixo. Arã estava no norte, lá em cima. Mas o problema é que Arã continua sendo Mesopotâmia. Queridos, não dá para tentar enganar Deus. Não dá para você fazer as coisas pela verdade. Não dá para você inventar. Eu estou obedecendo, Deus. Eu saí. Saí da onde, irmão? Saiu de onde, irmão? Não dá para fazer um cristianismo meia boca. Não dá para viver um evangelho diluído. Ou o mundo sai de dentro de nós. Ou nós vamos ser os crentes diluídos. Tem que haver a troca de governo aqui dentro. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele quer um absolutismo. Pastor, mas Deus é tão exclusivista. É tão exclusivista que ele diz: você não ama. Ele não deu o filho dele pela verdade. O filho dele veio morrer por nós. Plenamente, totalmente. Mas aí, o que acontece? Tem um luto na família. Joel. Terá nosso corretor. E tem um filho de escudos. Se converte pelo amor de Deus. Tem muita gente que caminha pela devoção. Tem muita gente que igreja que o papai manda, porque a mamãe manda, porque o filho pediu, porque alguém pediu. Mas não tem que ficar assim. Quando a família sai de Ur para ir para Arã, não tem conversão da família. Só tem um homem determinado, mas que ainda está arraigado, aprisionado ao núcleo familiar. Abraão já começa a subir no erro nessa caminhada como assim. Ele achou que Deus iria se dobrar a sua forma de fazer. Deus ia mexer. Vocês estão vendo o que eu fiz? E Deus disse: não comece nada, não. Isso é uma coisa. É interessante quando você olha no processo arqueológico que os dois pontos primordiais do culto à lua é no sul e é no norte. E eu estava aqui pensando, enquanto nós estávamos aqui esses dias, né? Fazendo meio tour. E eu aqui, ó, cabeceando, registrando as coisas. Escuta uma coisa. A conveniência de tratar sem Deus. Eu vou mais ou menos, faz de conta que todo mundo está vendo que eu estou obedecendo, porque eu deixei o Ur. Mas quando eu for para Arã, eu não deixei meu comércio, porque ela tem idolatria. Vou vender a dessa, posso abrir a olha e vou arrebentar. Quando as pessoas que não querem abandonar o mundo, porque diz o mundo dá lucro, é um ganho.
De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você acumular riqueza? De que adianta você ter posse? Se você perder a tua salvação, você vai ser um miserável eterno. Talvez você não entendeu. Eu estou falando de miserabilidade eterna. Eu sempre enfatizo na igreja. Esse é o pior dos piores. A pior das piores condições que o homem pode estar. Porque ela não tem clamor, não tem oração, não tem pedido, não tem misericórdia. Vai gritar eternamente: Deus me perdoa. Ele vai dizer: passou o tempo. É por isso que Isaías 55:6 diz: buscar o Senhor enquanto. Buscar no inferno não vale. Gritar lá não vale. Porque o tempo de gritar é aqui. O tempo de buscar é agora. O tempo de chorar é agora. Se deixar para chorar mais tarde, vai chorar eternamente e não tem misericórdia. Aleluia! Por favor, não é nada pessoal, mas eu preciso dizer para você: tem um custo quando não se obedece a Deus. Terrível. Porque entende, irmãos? Temos o seu livro, a Bíblia escolhe. Somos nós que escolhemos o nosso espaço. Eu sou muito enfático dizer: não creio numa predestinação para isso. Eu não creio que Deus determinou cada um do seu espaço. Deus deu livre poder de decisão para cada coisa que você vai fazer. Isso não tira a soberania dele, porque você não pode mandar no céu. Você não pode mandar no dia que você vive, no dia que você morre. Ele continua sendo soberano. É só as suas decisões que você toma. Você precisa do destino eterno. Não está falando de comando do universo. O comando do universo é dele. Só o próprio Deus faz, irmão. É loucura nós acharmos que porque ele me deu o poder de experimentar minha salvação, eu me tornei soberano. Não. Continuamos sendo nada. Apenas com o poder de escolha para onde vamos morar. Ele deu você esse poder de escolha. Mas agora me salva, verdade. Nesse poder de escolha, ele é determinante na sua maneira de trabalhar. Ou nós nos sujeitamos para fazer do jeito dele, ou ele simplesmente não dá nada. É simples assim, irmãos. Deus não se dobra. O senhor vai ter os filhos. Abandonará. Então você quer lidar com Deus? Criança tem carências, necessidades reais, mas criança tem um momento de graça. Faz biquinho, faz cara de coitadinho. Eu quero, e faz aquela vozinha toda embargada. Isso que pai é pai. Não segue essas coisas. Pode fazer bem o que for. Esse tipo de coisa não conversa. Sempre muito radical com isso. Almoço, já beijando. E eu estou almoçando, a gente não tem doce, não tem problema. Depois, faz a festa. Primeiro já. Primeiro almoço. Mas aí, o que acontece? Devido a às vezes, a má formação de ser criado com pais que sempre segue os caprichos, que vai chorinho, aí acha que com Deus eu não vou mais na igreja, não, Deus não sou abençoado, eu não vou orar mais, não vou ler. O pai vai dizer: eu sei, você é só Deus, você sem mim, você vai perder. Se você estiver debaixo do meu esconderijo, isso está guardado. Se eu tirar minha mão, ai meu filho, ai o capetão te pega, ele te destrói, te estraçalha, e você vai vir morrendo, ia ser sem pedaço, né? Então, amados, isso é loucura. Nós queremos achar que Deus vai ser Deus do nosso capricho. Meu filho continua caminhando aqui. Sim, está me ajudando. Eu não perdi. Mas agora vamos voltar para o capítulo 7, verso 4. Porque a Bíblia diz assim: então saiu da terra dos caldeus, habitou em Arã. Dali, depois que seu pai eu vou te dizer, qual é a coisa forte que vai ter que acontecer na tua casa para você entender que Deus quer fazer no seu passo?
obedecer por completo, não tem ministério, não tem vida, não tem cumprimento de Deus. Não, Deus não vai cumprir a sua promessa. Enquanto Abraão resistiu, ele ficou ali, tá bom, meu, fica aí. Mas não tem nenhuma palavra que Deus disse para ele. Até que... Aí sim. Aí a gente vai para Gênesis 12. E às vezes a gente esquece de fazer essa caminhada, essa trajetória antes. E consideramos tudo lindo a partir de Gênesis 12. Porque diz, olha, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sim, mas esse momento narrativo aqui está passando a frente do seu pai. É em Arã. Aí ele vai sair a partir de Arã. Irmãos, quanto devemos juntos, por às vezes resistirmos. Por isso que a palavra você vai encontrar desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Se hoje ouvides a sua voz, não endureça os vossos corações. Não endureça, não endureça, não endureça. A palavra que o Senhor deixou para as igrejas da Ásia foi: o Espírito diz às igrejas que é interior de vocês. Deus fala conosco. Deus fala conosco. O problema é que nós temos duas coisas. Uma, não queremos obedecer. E a outra, fingimos que não estamos ouvindo. Que Deus fala. Agora tem uma terceira coisa. Eu tenho certeza que aqui dentro vocês estão ouvindo. Mas pessoas há 200 anos, 300 anos, 500 não estão ouvindo. Eu deixei de falar? Não. É distância. Tem gente que não está ouvindo Deus porque está tão distante que não consegue ouvir a voz de Deus. Deus não deixou de falar. É a distância que não deixa escutar. Isso tem sido a razão de muitos se quebrando, cara, batendo cabeça, família se destroçando, as coisas despencando. Mas Deus não falou. Como você que Deus não falou? Você se distanciou. Você foi para longe. Você que abandonou. Você que deixou as coisas. Mas o que eu vejo de tudo lindo, irmãos, é que, apesar de toda essa posição de Abraão, de ficar aqui ainda segurando, a misericórdia de Deus alcançou a vida. Mas aí eu preciso afirmar para você: a caminhada de Abraão com Deus inicia com um processo de renúncia. Vai ter que deixar tudo para Deus. E a minha carreira, Deus, os meus sonhos, o meu projeto. Irmão, às vezes nós temos a Bíblia passando por cima de detalhes que implicam muito em nós. É fácil dizer: Abraão foi, andou. Mas peraí, qual é o custo disso? O custo para ele era: ele tinha que recomeçar do zero. Ele estava abrindo mão de todos os recursos familiares. Eu tenho um segundo problema. Ele passa a ser odiado das pessoas, sabe por quê? Porque ele está dizendo para todos os seus amigos: olha, eu não creio mais em você. Sabe essas orações que você faz entre seus deuses? Ele não vai nada. Mas por que não? Porque agora eu tenho Deus. E todos esses aqui são falsos. Comprou briga. Comprou inimizade. Mas agora eu quero te perguntar para você: você quer ser amigo dos homens ou você quer ser amigo de Deus? Ele perdeu a amizade dos homens, mas ele foi chamado de amigo de Deus. Se você aprender a renunciar, a abnegar, deixar de lado as coisas que desagradam ao Senhor, você vai caminhar com Deus, andar com Deus, e depois você recebe o título: é meu amigo, é minha amiga. Porque escolheu Deus. É base que se submeteu. É base que está alcançando o caminho da graça. Então ele faz essa política. Ele se abdica. Ele renuncia. Ele quebra as pontes. As pontes são quebradas. Ele não vai mais voltar para lá. Ele vai reescrevendo a história. Escuta, igreja. Servir a Deus significa quebrar as pontes de acesso de volta. Não volto mais. Não voltarei nunca mais para lá.
Eu sei a quem eu vou seguir. Eu sei a quem eu vou servir. Eu vou para cima. Eu vou agradar. Eu vou servir ao Senhor. E nada me separará desse amor. Nada me separará da presença dele. Essa é a postura. Tem também essa quebra de pontes. Eu não posso. Eu vou pedir com Deus. Se der alguma coisa errada, eu sei. Sabe que Deus conhece tudo. Eu percebo que Deus ele trabalha com risco, não? Ou você entrega totalmente, tem sombra dentro. E ele vai fazer coisas tremendas na tua vida. Mas Deus não vai fazer. Pastor, mas esse forte sim, esse sério. Escuta, se nós queremos perder a Deus, se preocupa não, pela eternidade de Deus. E o que é eternidade, pastor? Eternidade é os vencimentos. O Cronos acaba no trono branco. Cronos acaba no trono branco. Pastor, mas isso é muito forte. Pode você tentar fazer uma numerologia para poder classificar o que é eternidade. Eu duvido que a matemática e física consegue calcular isso. Falta números na matemática para descrever a eternidade. Por isso, a eternidade é o senso do tempo, não vai ter tempo. Então, por isso é melhor nós usarmos o nosso tempo que temos para servir, para adorar e ser um vaso na mão de Deus, do que vivermos fora do tempo sem a presença de Deus. Aleluia. Mas Abraão ainda ele rompe, irmãos. Ele vai romper família, ele vai romper com a civilização, e ele sai, ele vai caminhar rumo a Canaã. Mas agora tem uma questão que muito me intriga. É que Abraão não sai do mapa. Abraão não sai com GPS. Ele não tem. Ele só tem uma promessa que diz: vai para uma terra que eu vou. Isso é tempo futuro. Eu não estou te mostrando, eu vou te mostrar. Senhor, mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? É assim. Você crê em mim, confia em mim, eu cuido de ti. Por isso que Jesus diz que a caminhada de vida com Deus é todo dia tomar a cruz e me seguir. Eu não tenho nenhuma garantia para o amanhã, é para o hoje, é para o agora. Eu estou com Ele me guarda, Ele me livra. E amanhã, pastor? Amanhã. Basta cada vez eu falo, não. Eu tenho que viver a dependência do diário. Quando Ele ensinou, o pão nosso desse ano nos dá luz. O pão nosso dessa terra. Não, o pão nosso é cada dia. É cada dia. O Senhor é a dependência. Olha o maná diariamente ali. Pela manhã estava ali. Leva uma porção dobrada para casa. Leva isso ali. Senão a sua casa vai ser cheia de bicho. Deus está querendo dizendo: você vai ter que confiar que a vida é de nós. Aleluia. Aí quando chega na sexta-feira, ele diz: pode levar dobrado. Aí você leva para casa. No outro dia, não tem bicho. Senhor, por que não comigo? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta tem? Por que na sexta não tem? Aí ele simplesmente a resposta: porque eu sou Deus, faço do jeito, da minha maneira. Você pode não entender. Não tem princípio lógico. Por que o maná de quinta-feira dá bicho e o maná de sexta-feira não dá bicho? Simplesmente porque ele determinou que fosse assim. E eu não tenho que também entrar nos mistérios dele, entender. Deixa ele fazer do jeito dele e eu vou submeter o jeito dele. E ele vai trabalhar em mim na maneira. E é assim que as coisas vão funcionar. Abraão vai caminhar para aí, escutou os Hebreus, no capítulo 11, ele nos dá um relato dessa relação de Abraão com Deus. Ele diz assim: pela fé, verso 8, Abraão sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ir. Fácil. Olhei, redor,
Se você não se posicionar na sua posição de passo, você vai fazer birra com Deus e dizer: Deus, se o Senhor não mostrar, se o Senhor não... Aí Deus está dizendo assim: se você não caminhar pela fé, se você não deixar eu te conduzir, se você não crer que as coisas vão ser assim, você não vai experimentar a caminhada que eu tenho com você. Vou trabalhar para fazer um vaso do molde e do processo de Deus. Tem que se sujeitar ao processo de Deus. Eu vou ilustrar aqui, me perdoe se estiver errado na minha maneira de ilustrar. Mas quando Deus chamou Abraão, você pega no capítulo 12, as promessas no versículo 1, 2, 3. Abraão não é chamado para ser um microvaso. Não. Ele está sendo chamado para ser um grande vaso. Pastor, mas o que significa isso? É um vaso em que pela qual irá, no seu arcabouço, trazer sobre ele um núcleo muito grande. Abraão estava sendo preparado para ser um vaso que haveria de ter dentro dele uma preciosidade de bênção infinita. Era muito grande. Eu volto para Hebreus 11, mas vamos lá para Gênesis 12. Porque quando Deus ele fala para Abraão, ele está dizendo como seria a promessa. Verso 2 diz: fartiei uma grande nação. Peraí. A mulher dele serve. Já está casada por mudar de tempo. Não tem filho. E na chamada Deus está dizendo: eu vou fazer de você uma grande nação. Segundo, Deus diz para ele: abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome. Deus está dizendo: eu vou fazer teu nome grande. Mas só que ele saiu do seu habitat. Ele agora é um anônimo, desconhecido, um páreo que abandonou sua cidade, abandonou os seus deuses, e Deus está dizendo: você pode ter se tornado anônimo para a cidade de Ur, para a cidade de Harã, mas eu vou engrandecer teu nome. O teu nome vai ser escrito por mim. Não importa se apagaram o teu nome, de onde você nasceu, de onde você viveu, se você é traidor da pátria, mas eu vou engrandecer teu nome, porque quem escreve história é só ele. E eu estou dizendo: eu vou escrever a tua história, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou engrandecer teu nome. Mas Deus diz mais para ele: tu será uma vez com nós. Ele vai jogando uma coisa, mas tudo uma coisa. Qual é a diferença, pastor, de se abençoar e ser uma vez? Verdade. Ser abençoado é quando você recebe. Será uma bênção para você. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? O que eu quero fazer com você, o que eu posso te fazer tão grande, que eu vou te encher a minha bênção. E você será uma fonte de bênção. Você vai abençoar com tal intensidade. Qual é a intensidade? Escuta. Verso 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, meu Deus, em ti, não, o teu pote, o teu vaso, quando ele será cheio, serão benditas todas. Deus está dizendo: todas as famílias da terra serão benditas a partir de ti. É por isso que eu tenho que te moldar, é por isso que você vai ter que ser abraçado. Eu vou trabalhar você, porque você está sendo preparado para ser um vaso grande, para conter bênção, para ser bênção. Por isso eu vou trabalhar você. Esse vaso grande, eu sei que esse é o processo. Esse semana desse homem para viver um sobrenatural. E para mim, um dos pontos principais de Abraão, ele não demora. Agora, Sara não é Deus. Tem que ser. Porque Deus não apareceu para Sara, Deus apareceu para Abraão. Imagina Abraão chegando em casa assim: como as coisas, despede da sua turma aí, vamos embora. Aquele igreja, você sabe o que é isso? Para sair da nossa terra, ela despedir todo mundo já é difícil. Todo mundo pergunta: sabe para onde? Eu não vou para a Bélgica, eu vou para Portugal. Mas lá é bom.
Você tem emprego lá? Você tem casa lá? Você vai ganhar muito dinheiro? Não é assim que pergunta? Aí imagina agora a pergunta para Abraão: Abraão, você vai para onde? Tem casa lá? Tem agricultura lá? Tem alguém te esperando lá? Eu não sei. Abraão, você é louco, tu é maluco! Tá bom, Abraão. Quem te disse isso? Quais os deuses que te disse isso? Nenhum desses que você vê. O Deus criador dos altos céus. Mas Abraão, qual é a fisionomia dele? Ele é invisível, mas ele apareceu para mim. Ele apareceu para mim e disse: sai, sai, que eu vou fazer de você uma grande nação. Mas para isso primeiro, eu tenho que fazer de você um vaso. Você vai ter que ser vaso. Você vai ter que ser vaso para que a glória brote de você e você se torne uma bênção para nós. É isso que Abraão teria que viver. Agora desculpa. Vou dar para Hebreus 11. Saiu, verso 8 final. Saiu sem saber para onde ir. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Eu preciso te dizer, não é pessoal, mas eu preciso te questionar uma coisa. Você vai responder para você mesmo. Qual você está administrando os recursos de Deus na sua vida? O que você está construindo? O que você está fazendo? Eu vou te explicar o porquê que eu vou te fazer isso aqui. Se você puder, bota o dedinho em Hebreus. Qual para gente? Gênesis capítulo 13, versículo 2. A Bíblia diz: Abraão, ele era muito rico em gado, em prata e ouro. Abraão se tornou mais que um filho. Essa é a condição desse homem. Ele está rico em gado, tem muito ouro, tem muita prata. Ele está perdido. Opa, mas peraí, pastor. Deus chamou ele. Deus disse para ele que ele ia para o lugar que Deus iria mostrar. Agora eu vou reler de novo o que eu acabei de ler, mas com a visão de Gênesis. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando. Peraí, não. O cara é rico. O cara tem ouro, tem prata, tem gado, vai morar em cabana. Cadê o luxo? Ele abre mão de ter, queridos, um palácio. Ele saiu de uma grande civilização que tinha uma ostentação de segurança. Eram tremendas construções magníficas, imensas. Mas o que tinha mais de 30, 40, 50 metros de altura. As construções eram magníficas, magnâmicas, era uma ostentação pura. Mas porque ele ama Deus, ele diz: eu não cheguei na minha cidade, vou morar em cabana, eu não vou construir o que Deus não mandou construir, porque se ele disse que a cidade ele vai mostrar, eu não cheguei na cidade. Tem algo mais? Diz a palavra no verso 10: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Onde é que é a cidade, Abraão? Não sei. Abraão? Não sei. Já está pronto. Tem um arquiteto que produziu ela e já está lá. Eu só vou caminhar nos meus dias.
Eu vou fechar. Meu horário está bonito. Mas eu preciso trabalhar uns 5 minutos mais. Por favor. Deixa eu terminar o sermão. Escuta uma coisa. Ele toma a postura de caminhar segundo Deus. Mas aí tem uma questão. A promessa do capítulo 12 é que Deus faria ele uma grande nação. Ele disse a você. Pois é, não é bom. Leia capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dias. Vai trazer para a questão. Isso é formação fácil. Meu Deus. Você pular para o 22, você perde um monte de coisa no meio do detalhe. Mas uma coisa que me chama a atenção, não tem isso aí, não vou ver mais, mas escuta. Escuta. Abraão recebe uma palavra, vou fazer uma grande nação. Passa 1 ano, 2, 3, está caminhando, não. Está sendo lindo. Barriga não cresce, não acontece nada, passa 10. Sara precipitada, vai lá, joga a garra na situação. E Deus diz, não é com ela, não tem nada a ver com ela. Queridos, o forjar de Deus em nosso caráter, em nosso ser, é o que foge a nossa explicação. Não dá para entender porque Deus esperou 2 décadas e meia. Queridos, nós estamos falando de 25 anos depois. Eu tenho aqui jovens aqui que têm menos de 25 anos. Escuta. Ou você crê em caminho do jeito de Deus, ou você vai ser precipitado, vai sair problemando tudo, vai perder tudo. Abraão teve que se esperar 24 anos. Agora escuta isso. Agora, quando Deus tem que fazer, ele arrebenta tudo e faz a coisa bem feita. Porque quando Abraão estava na porta da casa dele, escuta, isso é grande. É grande. O oleiro desce. Alá e joga na caixa. O oleiro desce a terra e diz: Abraão, você renunciou. Você tem uma tenda simples, não tem? Eu vou na tua tenda. Eu vou na tua casa. E eu vim aqui, Abraão, para dizer: no próximo ano tem um bebê nessa casa, tem um show de criança criando. Porque eu vim aqui para dizer para você que você passou pelo processo, tem 24 anos que você está rodando comigo, e agora eu vim te garantir. A hora chegou, o tempo chegou, teu filho chegou. E é eu, o Senhor, e eu estou falando contigo. E vamos. Deu trabalho? Deu. 100 anos de caminhada. Abraão só vai morrer com 175 anos. Mas foi 100 anos de forjamento de vasos. Mas hoje, o anônimo de Ur é o pai do filho. É o pai praticamente de 3 religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. Ele não quis ser pai de nada disso. Mas ele obedeceu ao Senhor. E ele se tornou essa referência. E o descendente de Abraão. Quando você abre o texto, lá está o descendente de Abraão. 14 analogia, 14 analogia, 14 analogia. Nasceu Jesus. Da casa de Abraão. Da casa dele. Porque Deus disse: farei de ti uma casa. Abençoar-te-ei. Ser uma bênção. Passou de 20. E meus atos de correio. Eu pedi que você me se colocar em pé.